Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Elas Conectam, nossa série de videocasts focada na discussão de equidade de gênero em cargos de liderança e também na trajetória de mulheres que inspiram gerações em suas respectivas áreas de atuação. Eu sou Fátima Tadeia, sócia da área de Direito Imobiliário aqui do Machado Meyer e tenho o prazer de mediar esse episódio ao lado do meu sócio Fábio Falkenburger, da área de Infraestrutura e Aviação. Contaremos também nesse episódio com a ilustre e especial participação da Ana Oliva Bolonha, que administra um grupo econômico composto por diversas empresas, algumas com quase 70 anos de atuação no mercado, produzindo produtos da construção civil, atuando no varejo, serviços financeiros e na incorporação imobiliária. A Ana ainda é presidente do Conselho da Astra S.A. Indústria e Comércio, presidente do Conselho da Finamax S.A., diretora da Japi Construções, acionista da construtora F.A. Oliva e presidente do Instituto Oliva. Ana, eu não podia começar esse nosso episódio sem te agradecer. Acho que toda assim, a sua prontidão e disponibilidade para estar conversando com a gente de um tema tão relevante e importante aqui para a gente. Então, em nome do escritório, eu gostaria de te agradecer e seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Venho com prazer. Eu falo que o meu Fábio é praticamente meu primo. Então, é um enorme prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do que eu adoro. Eu adoro esse tema e obrigada. E, então, Ana, também estendendo aqui o agradecimento, é muito legal ter você aqui com a gente. Mas antes de entrar especificamente no tema de equidade, assim, eu, como você falou, a gente é praticamente primo, eu tive o prazer de conviver com a sua família, com o seu avô, que também foi o fundador, né, de todo o grupo, e eu via muito como ele conseguia conciliar o trabalho e uma vida em família, e eu inclusive convivi mais com ele nessa parte familiar, e eu queria que você falasse um pouco para você, o que você puxou disso e como é que a família interage, como é importante dentro do aspecto profissional e para alavancar o seu aspecto profissional. Bom, eu sou super suspeita para falar do meu avô, que meu avô era meu tudo. Ele é meu tudo. Ele é minha fonte de inspiração, ele era o melhor avô, para mim, melhor pai, melhor esposo. Eu sou, sim, o melhor professor, melhor confidente, melhor amigo. Então, eu gosto muito de uma frase do jornalista Sandro Vaia, que ele descrevia muito bem meu avô, falando da parte de negócios, né? O Dr. Oliva, como ele era chamado, ele era um criador que fazia coisas, criava empregos, montava empresas, inventava produtos, erguia edifícios, dirigia equipes, defendia princípios. Ele replicava o sonho dos Found Fathers da América. Então, eu costumo brincar, eu nunca vi tanta falta de preguiça, e ele era o capitalista mais socialista da face da Terra, porque ele tinha uma preocupação muito grande com o entorno, com todos os stakeholders. Ele era uma pessoa assim, muito à frente do seu tempo. Ele foi um dos fundadores do curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Ele tinha essa visão de querer aproximar as empresas da escola, né, da universidade, para ter essa proximidade de teoria e prática. E ele tinha essa coisa do princípio, do propósito, que hoje muito se fala disso. E ele era um grande mestre, Fábio. Ele era, assim, uma pessoa brilhante. Então, ele idealizou muitos negócios, mas pensando sempre no ir além do gerar lucros. Então, eu cresci com isso. Então, eu não sei, lá atrás, eu já tinha uma inspiração muito grande. Ele sempre levou a gente para a fábrica, ele mostrava o valor das coisas, ele botava a gente numa situação muito real, muito verdadeira, e mostrando a grande importância do entorno, da sociedade, das pessoas. Então, eu costumo brincar que ele era ISD muito antes da sigla existir. Eu acho que, basicamente, isso. Eu tenho uma admiração muito grande. E tenta carregar e levar para frente. Ai, Fábio, é um legado vivo, né? Então, é um legado vivo que você se motiva a querer fazer mais, melhor, e tem os meus propósitos, os meus princípios, a preocupação com as pessoas, com a sociedade, com o entorno, o que eu posso fazer por um mundo melhor. Isso era uma coisa dele. Ele era, assim, extremamente vanguardista, tinha várias ideias, enfim, acho que tem muita coisa para dar essa resposta. Não posso me alongar, senão estoura o tempo da gente.
Tá ótimo. E, Ana, assim, acho que se você puder trazer um pouquinho, contar pra gente, compartilhar um pouco da sua trajetória, acho que pessoal, você está trazendo um pouco dessa bagagem, né, que foi extremamente, formou aí talvez o seu caráter, essa postura de líder que você tem hoje. Mas, assim, a gente sabe que desde muito cedo você transitou ali num mundo predominantemente masculino, né? Você traz a figura do seu avô muito forte. Quanto isso te fortaleceu nessa tua formação da liderança, em qual medida? E acho que principalmente, e dentro do que a gente está falando aqui do tratamento justo entre homens e mulheres, nessa característica, o que foi um desafio para você, os desafios que você enfrentou aí? Então, Fátima, isso é um ponto também que eu dou o mérito ao meu avô. Porque eu tive uma educação, eu sei que não é a realidade das pessoas, não é a realidade da maioria das mulheres, mas eu, desde pequena, meu avô era extremamente vanguardista. Eu sempre tive uma educação muito empoderada. Ele sempre nos incentivou a ser o que a gente quisesse e que, independentemente de gênero, raça, qualquer coisa, você podia ser o que você quisesse e estar aonde quisesse. Então, eu nunca me senti menos por ser mulher. Mas é uma educação minha que eu tive. Como eu falei, ele era muito vanguardista. Mesmo as filhas, minha mãe e minhas tias, elas foram criadas de uma forma extremamente empoderada. Então, eu nunca me senti menos por ser mulher. E eu acredito demais na mulher como potência. Eu passei realmente por ambientes muito mais masculinos. Eu lembro na minha época de mercado financeiro, eu era a única mulher na mesa. Hoje tem muitas mulheres no mercado financeiro, mas na minha época eu era a única mulher na mesa. E de eu passar por situações, sim, nossa, eu não posso chorar porque eu sou a única mulher na mesa. Então, tem algumas situações, é óbvio, que você se coloca. Mas eu acho que tem um ponto super importante das mulheres que, por ter um histórico, a mulher precisa se provar mais do que o homem. Porque tem um preconceito que existe. Existe uma história, desde que a história da humanidade, o mundo é mundo. Então, em função disso, a mulher, ela se dedica de uma forma incrível. Então, a hora que for entrar, assim, como eu falo, eu tive uma educação muito empoderada, de acreditar em meritocracia, de acreditar que as pessoas podem ser o que elas quiserem, se correrem atrás. Então, assim, o que você for fazer, dê o seu melhor e faça o seu melhor. Eu acho que isso é o princípio de tudo. E acreditar no potencial. É muito legal. E daí, assim, dentro desse contexto de dar o seu melhor em tudo, você também tem um histórico de atleta, né? De triatleta. De Iron Woman, Iron Man, não sei, existe... Não é Iron Man, é geral. Ó, já é um problema porque, de... na minha época, hoje está tudo separado, mas na minha época a gente largava todo mundo junto. Hoje separa por categoria. Eu falo que minha época era raiz. E daí, como é que isso te ajudou também? Porque acho que isso é uma questão de disciplina, né? Super. E até uma curiosidade que eu tenho, porque, puxa, imagina o quanto de disciplina, o quanto que é acordar cedo para treinar e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você ser mãe e, ao mesmo tempo, você dirigir um grupo econômico gigante. Então, vamos lá. Quantas horas tem seu dia e como é que você conseguiu fazer o... Então, Fábio, eu acho que essa questão do Ironman, né? Todo mundo fala, porque o que o Ironman te ensinou? Eu aprendi, obviamente, muitas coisas com o esporte, mas eu sou uma pessoa intensa. Você sabe disso. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, eu costumo dizer que a forma que eu lido com o esporte, a forma que eu lidava com o esporte, é a forma que eu lido com tudo na minha vida. Então, o esporte traz muita aprendizagem de resiliência, de lidar com variáveis controláveis e incontroláveis, principalmente numa prova longa como o Ironman, que dura 9 horas e 43, quando eu bati o recorde, Eu fui recordista brasileira do Ironman Brasil, eu fiz 5 Ironmans na minha vida, participei de 2 mundiais no Havaí. Então, lidar com variáveis controláveis e incontroláveis, resiliência, poder da mente, você saber aonde você quer estar, planejamento, estratégia, foco, disciplina, determinação, tudo. E é tudo que você precisa no mundo dos negócios. Então, a forma como eu lido com o esporte é a forma como eu lido com tudo na vida. E fazendo assim, equilibrando os meus pratinhos, eu falo que eu vi a minha metáfora de equilibrar os pratinhos. Eu acho que tudo são fases na vida. Nessa época que eu fazia Ironman, que eu fui recordista, eu não tinha família ainda, não tinha filhos. Então, minha vida era trabalhar e treinar. Eu acho que a gente consegue conciliar até 3 pilares
bem feitos, para não deixar nada para trás. Então, hoje, é tudo questão de prioridades e estar bem com as suas decisões no determinado momento. Hoje, as prioridades são minha família, meu trabalho, meu esporte, mas eu não faço mais Ironman, porque eu não troco estar com a minha família no final de semana 5, 6 horas para treinar ao invés deles. Então, hoje, eu faço meu esporte todo dia, eu tenho disciplina, porque é uma coisa que eu amo, me faz bem. E concilio na minha agenda. Eu acordo 4h15 da manhã. O meu dia tem 24 horas, como de todo mundo, gente. Se eu pudesse mudar, não ia adiantar também, porque eu ia ocupar eles. Eu ia continuar dormindo 5 horas por noite, 6 horas por noite. Mas eu acho que você tem que estar bem com as suas escolhas. Então, hoje eu acordo 4h15, 4h30 da manhã, porque eu gosto de fazer meu esporte antes das crianças acordarem, porque eu levo para a escola. E eu trabalho, né? Então, eu tenho que trabalhar. Então, para eu dar conta de tudo, eu almoço no escritório, eu almoço no carro, eu faço os meus malabarismos, equilibro meus pratinhos para tentar não deixar faltar em todos os aspectos. Mas não faço mais Ironman. E fico bem com isso, tá tudo bem. Já fiz muito e eu acho que é muito importante você saber onde você tá e o que você quer para você. E o principal de tudo, né, gente? Amor. Ter amor pelo que se faz. Eu costumo falar que o mundo será dos amadores. Aqueles que amam o que fazem. Muito bom. Ana, acho que você falou um pouco aí de família, né? Então, assim, eu acho que o papel da mulher, eu acho que a gente tem essa dificuldade de conciliar, né? Você está falando dos pratinhos e a gente tenta fazer não cair, tem uma hora que cai, não tem muito jeito. Claro, né? que cai. A gente vive culpada, né? Não, tá muito gente, bem mas feito. nasce o filho, nasce a mãe, nasce a culpa. É isso que eu queria te falar. Qual que é o impacto da tua... O que você acha, assim, a maternidade, o casamento primeiro e depois a maternidade? O que isso impactou? E se eu puder falar aspectos positivos e negativos dessa equação, o que você traria pra gente? Gente, eu sou aquela pessoa que eu sou otimista. Eu sempre vou ver o copo meio cheio. Então, pra mim, não tem ponto negativo nenhum. Só tem positivos. Eu acho que a maternidade te dá um olhar... As mulheres têm um olhar especial. Por isso que eu defendo demais as mulheres em cargos de liderança, inclusive, porque diversidade traz inovação, gente. E as mulheres, por ter tudo isso, meu marido que fala que na época dele, ele sempre contratava mulheres. Por quê? A mulher, às 8 da manhã, ela já deu café pro filho, já treinou, já tá arrumada, maquiada, já levou para a escola, já resolveu o almoço, jantar e tá no escritório despachando tudo. Então, a gente tem uma capacidade de olhar para todas as áreas e equilibrar os pratinhos. Não estou menosprezando os homens, pelo amor de Deus, gente. Mas a gente tem essa flexibilidade e essa maleabilidade, não sei como falar isso, mas a gente tem essa visão mais holística. Então, até para tomar decisões, lidar com equipes, as mulheres têm um jeito especial. Elas conseguem olhar sobre vários aspectos. Então, eu acho que... Por isso que eu falo, gente, mulher é potência. A gente é potência. E pelo fato da gente ter esse histórico da mulher ser considerada, né, menos, ou ter a questão de maternidade, etc. Tal, eu acho que a gente busca muito mais se especializar, correr atrás. As mulheres correm mais atrás de serem efetivadas ou de evoluírem, porque tem isso. As mulheres se esforçam mais. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se a mãe sair do meio do escritório do trabalho, levar o filho no pediatra, falar, ó, ela foi levar o filho no pediatra, tá largando o trabalho de lado. Se um pai virar no escritório e falar, eu preciso levar meu filho no pediatra, falar, ó, nossa, as próprias mulheres, existe um preconceito. Então, em função disso, eu acho que as mulheres dão o sangue e são capazes. São capazes. Eu acho que um desses pontos também que o fato de eu ser mãe, mulher, eu consegui fazer muitas coisas dentro da empresa que eu possa dar condições para a mulher, para a mãe, poder ter estrutura de continuar trabalhando, de ter estrutura. Então, a gente tem um monte de programas dentro da empresa que foram instituídos na minha gestão que eu acho que tem total um olhar de mãe. Hoje eu sou uma indústria de construção, que é uma indústria, falando em Astra, por exemplo, é uma indústria extremamente masculina. E eu falo com orgulho que eu tenho 34% da minha mão de obra, chão de fábrica, a gente considerando tudo, de mulheres. A gente assinou o Pacto Global com da ONU, a gente está com várias ODS, e uma das ODS é chegar em 2 anos em 40% de mulheres no quadro. E eu sou uma indústria masculina, de mão de obra intensiva. Então, eu acho que mulher é potência. Isso vale para esses 40% chão de fábrica e cargos de liderança? Cargos de liderança. Então, tudo. Conselho e tudo mais. Que bacana. Tudo. Eu tenho muitas mulheres em cargos de liderança.
E eu entro na Astra 3, eu tenho orgulho, que você entra na fábrica, só mulher. Mulher, ela toca a fábrica. Eu acho que você está trazendo, assim, é um pouco... A gente teve recentemente conhecimento do resultado do relatório de desigualdade do Fórum Econômico Mundial. E aí, assim, o número é expressivo, porque eles trazem uma estimativa de que o mundo só vai alcançar essa equiparação daqui 5 gerações, ou seja, 134 anos, mais ou menos, para a gente alcançar o que a gente está almejando. E eu acho que o que você está trazendo aí são um pouco das políticas que você já adota para a gente tentar diminuir essa distância até essa paridade que a gente busca, né? Mas sabe o que eu fico pensando, gente? Eu acho que tem uma questão histórica, como a gente estava falando. Então, se for pensar 134 anos, você fala, gente, quantos anos existe o homem? Quantos anos que as mulheres estão sendo consideradas? É recente. Então, não dá para você mudar uma história de milênios de uma hora para outra. Então, eu acredito muito no poder dos pequenos, daquela coisa de que de pouquinho em pouquinho você consegue transformar. Então, se cada um tiver essa visão que a gente tem, né? Eu não sou ninguém perto do mundo ou das empresas gigantes, mas se cada um tiver esse olhar de que mulher é potência, de que somos tão capazes quanto os homens, ou mais, tá? Os homens que me perdoem, mas tão capazes ou mais. Por todas essas questões que eu já coloquei aqui, se cada um fizer um pouco, a gente consegue reduzir isso. Então, eu defendo muito esses pontos e eu acho que se cada um fizer um pouco, se cada empresa, se cada empresário olhar para dentro e falar, gente, não, eu posso. Então, por exemplo, eu tenho chão de fábrica, eu tenho um programa lindo que chama Programa Renascer, dentro da Astra, que a gente dá um apoio desde a hora que a pessoa resolve ser pai ou mãe. Então, eu dou todo o apoio familiar, desde da decisão de ter um filho até 11 anos de idade da criança. Então, eu dou um suporte a gente tem uma plataforma super legal que a gente colocou, que chama Plataforma Bloom, que é uma plataforma de saúde para a família. Então, as mães têm acesso à ama de leite, a psicólogo, a ginecologista, a nutricionista, por uma plataforma digital. Com isso, elas evitam idas a hospitais necessárias, evitam faltar. Então, você diminui o absenteísmo. Tem muita coisa que você pode fazer e que você dá estrutura para a mulher querer trabalhar. Ficar. Nas fábricas, eu tenho sala de amamentação com lugar para estocarem o leite. São pontos que, obviamente, pelo fato de eu ser uma mulher na liderança, que eu tenho essa visão. Porque eu quero que as mulheres voltem a trabalhar. Eu quero que elas possam voltar. E se sintam seguras, porque a gente acredita que os pais vão estar seguros dentro da empresa se os seus filhos estiverem bem. Então, não basta... Eu falo que precisa de uma aldeia, né? Tem aquele ditado que diz que você precisa de uma aldeia para criar uma criança, para formar uma criança. E é verdade. E você, como empresa, você tem a obrigação de oferecer esse suporte para os funcionários, para as mulheres e para os pais. Isso acaba sendo até uma via de mão dupla, né? Porque eu concordo que assim, as mulheres Total elas são via especiais. de mão dupla, Fábio. E especiais no sentido de... Acho que tem uma capacidade, eu vejo pela minha mulher, de ser A gente é multifacetada, facetada. gente. A gente Ao mesmo tempo, multifacetada, eu consigo me concentrar em 5 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Não, a gente de manhã tá com 90 abas na cabeça. E a gente dá conta. Tem que escrever, pra não esquecer. Pois é, mas faz. o dever do filho, é tudo. E a gente dá conta. Mas quando eu falo que é uma via de mão dupla, é porque você tendo esse tipo de programa e considerando a quantidade de mulheres talentosas e com potencial que tem aí pelo mercado, você acaba atraindo os talentos e retendo os talentos, né? Que hoje, Fábio, é uma das grandes dificuldades. Você perguntar hoje qual é seu maior desafio, né? Mão de obra. Como que eu faço para reter? Eu tenho uma mulher lá que é uma potência. Imagina ela sair ser mãe e não voltar. Pois é. Então, você tem que dar suporte. Então, acho que é uma decisão daí também super humanista, mas é uma decisão de business também, né? Acho Fábio, que é uma decisão de ganha-ganha. Entendeu? É uma decisão de ganha-ganha. Quando você coloca tudo isso na mesa e no custo, você vai ver que vale a pena. Tudo vale a pena. Você diminui turnover, você diminui absenteísmo, você diminui contratação, descontratação.
E você está dando oportunidade às pessoas crescerem, poderem ser o que quiserem. Ainda mais eu estou falando de um lugar, gente, que eu tenho mão de obra, né? Como eu falei, tenho chão de fábrica. É difícil para uma mulher que não tem uma estrutura. Então, a gente dá auxílio creche até 2 anos de idade. Depois, a criança já vai para a escola. Porque a maioria das pessoas não tem condição de deixar em casa. Com quem que vai deixar em casa a criança? Então, você tem que dar o suporte para as famílias. Eu acredito muito nisso. Não, na verdade, eu tinha uma pergunta, porque a gente está falando bastante dos programas todos de incentivo às mães, e que é uma coisa super bacana, e acho que, infelizmente, a gente não vê tanto quanto gostaria, né? Eu depois queria ver sua visão nos outras indústrias com as quais você tem contato, você vê coisas parecidas, ou é uma coisa única, mas, na verdade, a pergunta que eu queria fazer é com relação daí aos pais, né, aos homens, porque hoje, se você for olhar a legislação, ela fala assim, a mulher tem a licença maternidade de, não sei, 4, 5 meses, o homem... 6. 6. Mulher tem 6. E o homem tem 5 dias úteis. Não, a gente é a empresa cidadã. É isso que eu ia perguntar. A gente é a empresa cidadã, os homens têm mais tempo também. Então, é homens e mulheres. Essa plataforma, a última vez que eu fui fazer a ativação do Bloom, eu sou super assim, entusiasta, porque é uma plataforma muito legal, que era de orientação parental. Surgiu como orientação, eu era usuária. E depois que transformou numa plataforma de apoio de saúde. Eu sou angel investor dessa plataforma. Que bacana. Então, eu tenho uma coisa que é minha, entendeu, Fábio? Então, o que eu acho é que isso não é uma realidade da maioria das empresas. Eu acho que... Infelizmente. Infelizmente. Eu comunico nas minhas redes, até porque... Para servir de exemplo, gente. Porque, às vezes, você fala, não sabe, você quer fazer, mas você não sabe por onde começar. Então, eu acho assim, quando você vê, tem alguns benchmarks, tem várias empresas que fazem. Assim, tem algumas empresas que a gente tem como exemplos, um Boticário da Vida. Tem muitas empresas que têm uma política muito bacana, a Natura. Nós, em Jundiaí, até estava super feliz. Semana passada, a gente ganhou o selo Gold de ESG. A gente vê várias empresas gigantes, multinacionais, que não ganharam o Gold. Eu não vou citar nome para não ficar short. Tô aqui. Em Jundiaí tem muita indústria, né? Muita empresa, muito multinacional. Não vou citar o nome para não ficar chato, mas eu fiquei tão orgulhosa de ter recebido o selo Gold. Então, eu acho que é uma questão de... para homens e para mulheres, sabe? E na última ativação que a gente fez do Bloom, dentro, vocês não têm ideia da quantidade de homens participando. É incrível. Isso que é legal. Incrível. Por isso que eu falo, eu trato igual. Homens e mulheres. Para mim, não me interessa o que a pessoa quer para si, ou qual é a identidade, qual é o gênero. Me interessa a capacidade. Então, eu acho que não é uma realidade na maioria das empresas, mas eu acho que a tendência cada vez mais é pensar em direitos humanos, em os conceitos de ESG, que eu acho que é condição sine qua non de sobrevivência no longo prazo. Eu acho que tem muito a ver com a equidade em si, que é esse tratamento, né? Você ter um tratamento justo de acordo com as necessidades do homem e da mulher, né? Sim. Então, assim, a gente tem filho, o marido está lá junto, está considerando tudo aquilo, mas eu acho que é super importante esse ponto que você trouxe desse tratamento igualitário aí, de acordo com o que cada um está precisando nesse momento. Bom, e para finalizar, infelizmente, na verdade, porque eu acho que está muito legal aqui, acho que você trouxe muita coisa aqui nova para a gente também, mas quais seriam as dicas que você daria para as mulheres que almejam alcançar essa posição de liderança? E eu acho que não é só alcançar, mas é também se manter, porque uma coisa é você chegar até lá e depois você se manter nessa posição. E acho que considerar também, obviamente, o teu aspecto pessoal, né, da tua vivência, mas a mulher em diferentes fases, né? A mulher que casou, a que não casou, a que tem filho, a que cuida do pai. Então, assim, a gente tem um cenário, uma condição totalmente diferente das mulheres no mercado de trabalho. Qual seria a sua contribuição? Gente, acreditar. Acredite em você, acredite no seu potencial. Tenha claro aonde você está e aonde você quer chegar. Eu costumava brincar que a Ironman só tem uma entrada e uma saída. Então, não existe opção de desistir no meio, entendeu? Então, você tem que saber aonde você está, onde você quer chegar e estar feliz com as suas escolhas. Estar bem com você nas suas decisões. Porque o que funciona para um, não necessariamente funciona para o outro. Então, o que faz sentido para alguém, não necessariamente faz sentido para o outro. Então, acreditar nos seus princípios, no seu propósito. E planejar
correr atrás, gente. Não existe caminho fácil, não existe vitória sem muito suor, muita dedicação. Então, como já diria o ditado latim, que é de onde veio o nome da Astra, per aspera ad astra. São ásperos os caminhos para chegar aos astros. Então, olhos nas estrelas, cabeça nas estrelas e os pés muito no chão e, corre atrás onde você quer estar. Nossa, muito bom. Legal, Ana. Assim, de novo, muito obrigado por aceitar, participar desse nosso bate-papo. É uma série que a gente está buscando várias mulheres inspiradoras em cargos de liderança e você certamente é uma, né? E por toda essa história que você contou, pelo você ser tão multifacetada e acho que também ter chegado tão jovem no cargo de liderança, né? E que nem a Fátima falou, e se mantido, e se mantendo e expandindo, né? Então... Eu falo, Fábio, eu sou novinha, mas eu sou rodada, sou gasta. Fiz muita coisa muito cedo. Né? Passei por muitos desafios, sucessão, tudo, do grupo todo. Então, eu tenho muita história. E eu acho que uma coisa importante para as mulheres, gente, que é o que eu estou falando, não existe verdade absoluta, tem que ser a sua verdade absoluta. Então, às vezes, a pessoa toma a decisão de não ser mãe, tá tudo certo. Ou as pessoas tomam a decisão, eu quero ser mãe, quero ser empresária, quero não sei o quê. Ou eu não quero ser. E tá tudo bem. Né? As pessoas têm que seguir o que faz sentido para você. Eu acho que isso é fundamental. E você acha que, em alguma medida, tem algum viés inconsciente, assim, que a mulher pode chegar e falar, puxa, eu não vou conseguir dedicar tanto tempo ao trabalho por conta desses outros aspectos e já se colocar numa posição de devedora, entre aspas, no mercado de trabalho? Ou você acha que isso tende a acabar? Então, mas eu acho, Fábio, que isso é uma coisa... O fato da mulher se colocar numa posição devedora por ter que lidar com muitos outros pratinhos, e os pratinhos caem, gente. Todo mundo erra. Eu falho. Eu tenho essa coisa de liderança, disso aqui. Mas, gente, vira e mexe, eu tenho culpa. Vira e mexe. É normal, né? É mulher. E eu acho que o fato de ter esse ponto, as mulheres correm atrás, Fábio. Por ter essa questão de, acho que vou estar devendo, você faz muito mais. Eu tenho que compensar você de alguma forma, Você tem que compensar. Né? E aí você fica muito mais competente. Entendeu? E o mundo será dos amadores, daqueles que amam o que fazem. Faça com amor, gente, que não tem pra ninguém. Legal. Gente, assim... aqui com essas palavras sábias aqui da Ana. Sábias não. Eu sou eterna aprendiz, Fábio. Eu aprendo na porrada. A gente aprende tanto tomando porrada na vida. Mas a gente vai encerrando aqui o nosso episódio de videocast. Foi muito, muito, muito bacana. Obrigado mesmo. Obrigado, Fátima, também. E teremos outros e espero que sirvam de muita inspiração aqui para as nossas mulheres, tanto do escritório quanto do mercado de trabalho que estejam assistindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade. Como eu falei, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito legal te reencontrar, Fábio. Muito bacana. E obrigada. Obrigada.